Olá pessoal, um forte abraço a todos vocês inscritos no canal Antônio Carlos de Arrucho. A palavra Cristo Redentor, ou Redentor, ela quer dizer liberdade. A palavra Redentor está ligada à liberdade. Cristo Redentor, o Cristo Libertador, né? Redentor, liberdade, redenção, liberdade. Então quando nós afirmamos, né, que a imagem que está em cima do Monte Moriá, do Monte Corcovado, no Rio de Janeiro, dentro da Jerusalém, o Yahshua verdadeira, que não se encontra lá naquele lugar seco, criado em 1848. Quando nós afirmamos isso aí, muitas pessoas vieram nos atirar pedra. Então eu estava vendo hoje uma reportagem, que foi celebrada ontem lá uma missa, em prol daquela Páscoa, do calendário romano, grego-romano, dos judeus da ONU, que nunca foi a Páscoa verdadeira, que não acontece há muito tempo, né? A Páscoa verdadeira não acontece há muito tempo, porque ela foi esquecida, porque as tribos verdadeiras foram dizimadas, o povo verdadeiro foram dizimado, os ritos foram esquecidos, as leis foram esquecidas, então essa Páscoa ela não existe mais. E o próprio Arrucho confirma isso ali. Não vai se fazer isso até que se cumpra no reino do céu, né? Ele não estava falando daquela Páscoa em si, onde se matava ali um cordeiro que era ali dizimado. Dízimo está ligado à morte. E a morte está ligada à Páscoa. Essas três coisas elas andam junto. E isso aconteceu quando os filhos de Ashuru saíram do Egito. Então, quando nós afirmamos essa verdadeira história, essa história verdadeira, ou melhor, essa história verdadeira, que a estátua da liberdade é a mesma que está em Manhattan, é a mesma que está em cima do Monte Corcovado, no Rio de Janeiro, as pessoas acham que a gente está ficando maluco, né? Mas não é verdade. Então, hoje eu estava vendo essa reportagem, aquele arcebispo, Dom Aranito, tem peça da Catedral Metropolitana de São Sebastião, do Rio de Janeiro, que leva o nome de Sebastião, que leva o nome da cidade que foi trocado, que teve vários nomes ao longo da história, né? Baal, a cidade de Baal, a cidade de Iarim, né? Iá era o nome verdadeiro, fazia menção do nome do Criador, né? Hoje blasfemada para Irajá, e para a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Então você vê que o nome desse santo, desse Deus, desse demônio, ele está na cidade, né? Então aquele arcebispo do Oranito, né, tem festa, né? A palavra Dom, ela também está ligada aos reis, né? Dom João, Dom Pedro. Você vê que o Império Romano ele nunca mudou. Então nós tá ficando maluco mesmo, né? Você vê que os bispos levam o nome o mesmo título desses reis maçônicos judeus da ONU. Ele diz que a palavra Redentor significa liberdade. Então a imagem do Cristo Redentor em cima do Monte Moriá, no Rio de Janeiro, ela é a versão masculina da imagem que está lá no norte de Jerusalém, Babilônia, tomada há muito tempo atrás, onde está o trono de Satanás, e também está ali a imagem da estátua da liberdade fincada nas águas de Manhattan, né? Um emerge das águas, outro emerge da terra, né? Gente, isso é muito forte. E o própria liberdade masculina, esse é o nome verdadeiro daquela estátua, que é chamada de Cristo Redentor, né? Estátua da liberdade. Ela também tem ali os seus pés femininos, as mãos femininas. É só vocês fazerem uma pesquisa aí. Então você vê que tudo que nós falamos ao longo da nossa caminhada, as pessoas que não têm nada a ver com Yahusha, elas vêm e dão a informação correta para nos engrandecer muito mais ainda o nome daquele do qual nós defendemos, falamos, pensamos, né? A saber, o nome do nosso Rei, Pai, Criador e Salvador verdadeiro, Yahusha, que nunca foi Jesus Cristo, porque essa é a imagem da liberdade. E está acontecendo agora aí uma enxurrada de mentira, né? Tanto pelo sistema capitalista, evangélico, reformista, católico, e pelo sistema também capitalista, reformista e evangélico, que são tudo iguais aí, né? Não muda nada, tudo é a cura romana, tal a mãe, tal as filhas. Livro de Ezequiel 16:44. Você vai ver isso lá, né? Tal a mãe, tal as filhas, né? E também no livro de Apocalipse, a grande Babilônia, a mãe de todas as prostitutas e abominações da terra. Ouvi outro dia eles pregando aí, isso agora está sendo falado na mídia por eles, né? E também pelos pequenininhos que andam aí nas ruas, pregando as mentiras deles aí.
Foi até um confronto meu com aquele pastor ali na rua. Isso nunca tinha acontecido comigo, né? E ele estava me chamando de endemoniado, né? Eu estava blasfemando. Eu falei, blasfemando tá você, que você nem sabe o que está falando aí, né? Que as pessoas não têm que ter medo da pandemia que está acontecendo aí. Se encontra no livro de Apocalipse 6, 8 em diante ali. Porque a morte é um veículo que leva a Deus. Isso foi falado aí pelo Marcelo Rossi, pelo Fábio de Mello, pelo Malafaia, por todos esses que estão aí, o R. Soares, todos esses grandes mentirosos estão aí e estão passando essa visão para os pequenos que ficam mais embaixo. Que a morte é um veículo que leva a Deus. Olha para você ver como é que essas pessoas elas são e como é que elas conhecem a verdade, né? A morte é mesmo um veículo que leva a Deus, o Deus desse século. A morte é um veículo que leva a pessoa para o inferno, para o abismo onde o inferno está. Me parece que o apóstolo Kefas, que conversa com Pedro, fala sobre isso aí. O inferno se turba ao encontro da morte quando a morte chega com almas, né? É por isso que essa jornada de ganhar alma para Jesus, né? Você vê como é que essas pessoas são, pessoal. Para você ver como é que essas pessoas elas são tão mentirosas e tão enganadoras, né? A morte é um veículo que leva a pessoa para Deus, que a pessoa não precisa ter medo disso aí não. E que isso que está acontecendo aí é uma intervenção de Deus, é por permissão de Deus. Olha como é que essas pessoas estão, sabe, cega. E muitas pessoas, e milhares de pessoas, estão acreditando nessas pessoas enganadoras. Muitas estão sendo enganadas por essas que estão mais em cima, que posteriormente também estão sendo enganadas pelos demônios. Porque os demônios querem enganar a humanidade toda, inclusive essas pessoas que estão no comando, né? Elas acham que são o bambambam, mas não são o bambambam, né? Você vê que tudo que Apocalipse fala ali, com a fome, a peste, a guerra, o que não está acontecendo conosco ainda é a guerra ainda não chegou para nós, aqui em Jerusalém, porque é aqui que vai chegar de verdade, é porque é aqui que vai ser sitiado de verdade. Todas as nações do mundo, esses países que diziam ser amigos do Brasil, desse nome blasfemado para o Brasil, vão se virar contra nós. As pessoas que estão na ONU, G7, G10, G12, eles vão se virar contra nós, porque nós vai ser vamos ser aí tirados como escória, como escárnio, como a escória do mundo, porque tudo, as mutações que estão acontecendo aqui dentro. Eles mesmos estão criando. Quem eles mesmos estão no caso? Os próprios demônios. Para se cumprir aquilo que está escrito na Escritura, que Jerusalém será sitiada. E não é aquela Jerusalém lá. Porque aquela lá que é a cabeça de tudo. Aquilo é um... Gente, eu estava vendo um filme aí, né? Onde o nome do Criador ele era blasfemado ali para Yeshua, né? Nunca foi Jesus, né? Você vê que ali eles contam ali com um pouco de mentira, mas ele nunca chama o nome de Jesus. O filme A Ressurreição, que ele é um império romano, né? A cidade de Jerusalém, criada em 1948 pela ONU, ali, eu estou para dizer para vocês que ali realmente é a capital romana. Aquilo ali nunca foi, sabe, a cidade santa e nunca será, né? Você vê que o próprio vídeo da Rede Globo falando que o Rio de Janeiro, né, é tão importante quanto Jerusalém, falando daquela criada em 1948, e Roma, mas que o Rio de Janeiro estava na frente porque tinha as florestas. E quando a Bíblia faz menção de Jerusalém, ela faz menção das florestas, faz menção de muitos rios, de muitos canais e de floresta, né? O templo virou uma grande floresta. Gente, eu não tenho, sabe, eu não sei mais como eu faço para convencer as pessoas que estão do outro lado da tela, né? E muitas das pessoas estão se desviando por esses caminhos, sabe, tenebrosos, esse labirinto, esse emaranhado de mentira. Essa agora é a nova versão deles dizer isso aí, que isso é permissão de Deus, né? Que as pessoas não têm que ter medo de morrer, porque a humanidade está, sabe, tendo agora, sabe, uma nova visão, uma nova consciência de humanidade, uma nova postura, sabe, de solidariedade com os seres humanos, que isso veio para ensinar o homem. Gente, olha para você ver a que ponto chegamos e para onde estão levando a humanidade, para onde está levando o povo, e o povo está acreditando nisso. E o que está acontecendo é muito diferente, são os demônios, eles estão atuando, demônios que estão soltos, né? Que vão matar a terça parte do homem por peste, por fome. A fome já é evidente dentro das terras de Jerusalém. É só você olhar a mídia mostrando aí, sabe, estava mostrando ontem Angico Novo na Bahia, mostrando cidades ali no Ceará. Por isso que às vezes eu fico aí, sabe, offline, longe de vocês aí, né? Onde a fome já é evidente do Brasil há muitos anos, gente, né?
Não só no Brasil, mas em todos os nossos irmãos da América Latina. Olha a Venezuela, olha a Bolívia, olha o que está acontecendo na Argentina. Então, quando eu falo de Brasil, eu falo também dessas nações que estão aqui na Latino-Americana, né? E para você que não acredita que Jerusalém está tomado, o norte de Jerusalém, você vê os nortes americanos, né? América do Norte. E a Bíblia cita: do norte virá todo o mal. Do norte vem o mal. Fala no livro de Jeremias, fala no livro de Ezequiel, fala no livro de Isaías. Do norte é que vem o mal, que vai assolar toda a terra. E quando fala de toda a terra, só não fala de Jerusalém, não. Fala de todos os povos da terra, porque os filhos da promessa, tanto pretos, brancos, amarelos, vermelhos, estão espalhados por toda parte do mundo. Então eles vão abranger todo o planeta. Isso é muito sério, cara. Isso é muito sério, são coisas pro dia de hoje, né? E as pessoas estão brincando, as pessoas estão achando que isso é mentira, que isso não, sabe, não é verdade. Mas se existe uma verdade, é isso aí. Estamos vivendo Apocalipse 6:8, né? E as pessoas acham que isso é bom, que isso é uma nova postura, um novo tipo de pensamento humano. Ô, meu amigo, um abraço aí. E não é, pessoal, e sabe, não é nada disso. Não é nada disso. O cavalo amarelo, outras bíblias estão aí, com outras versões de esverdeado, que saíram para matar essa parte do homem com peste, com fome, com guerra. A guerra vai vir por causa dessa pandemia que está acontecendo. A guerra ela vai vir. Por quê? Por causa da cepa, por causa da mutação. Vai acontecer aqui dentro, vai chegar um momento que eles vão dizer que vão ter que exterminar, principalmente os latinos, porque a Pamela Hello, ela disse numa reunião da ONU lá, eu vou afirmar isso sempre, que a pandemia foi criada para destruir latinos, pretos e indígenas. Olha o que ela disse, gente. Garimpa lá essa reportagem, garimpa lá esse pronunciamento, né, dela na ONU, ainda como ela ainda estava no mandato de senadora, não de vice-presidente norte-americana. E então os caras não estão brincando, os caras estão jogando pesado, e eles vão jogar pesado, eles vão, sabe, a fome é evidente, o desemprego é evidente. Se você vê que esses cantores que ganharam tanto dinheiro, todos aí estão quebrando, né? Eles estão aquele dinheiro que foi colocado, que as pessoas, sabe, esbanjaram e brincaram, sabe, esse dinheiro maldito, que tem aí a esfinge da própria estátua da liberdade, tanto masculina quanto feminina, dentro de Jerusalém, no norte onde está o mal, o trono de Satanás, e aqui dentro, também tomada pelo Satanás, porque hoje quem está aí no comando aí, dentro da Bíblia Padre João Ferreira de Almeida, da Bíblia Católica, da Bíblia de Jerusalém, não é o nome do Criador e Yahushua, mas é o nome desse Deus, né? Cujo seu veículo, o seu tabernáculo é a morte mesmo, a cruz representa a morte. E a estrela é o renascimento. Cara, gente, acorda para a vida. A estrela é o renascimento, é a cruz, é o símbolo da morte. Aonde é que está a cruz? No cemitério. Aonde é que está a cruz da magia negra nas encruzilhadas? Onde está a cruz? Também nos templos de pedra. Aonde é que está a cruz? Está nos palácios reais da república, da democracia, também nos palácios religiosos, né, de todos os templos de pedra, as abadias de pedra chamadas de igreja, que nunca foi igreja, igreja é um povo. A cruz está lá, e a cruz representa a morte, e a estrela representa o renascimento. O renascimento de quem? Da morte, através do inferno ali. Por isso são dois corpos juntos. Olha a pregação dessas pessoas agora aí nos templos de pedra, né? E as pessoas estão, achando que isso é uma grande verdade. Não tema a morte, porque a morte é um veículo que te leva até Deus. Você lembra daquele ditado, né? É preciso morrer para ver Deus. Quem não morre, né, não vê Deus. Esse é um ditado aí, sabe, que foi colocado na nossa mente, que é uma mentira muito, sabe, uma mentira, sabe, eu vou até falar agora aqui uma coisa que eu nem vou falar. Uma mentira, sabe, despautadamente falando, né, que isso não é verdade. A morte não leva ninguém para Deus, leva para o Deus do inferno, que está lá no Hades, se alimentando de almas, né, a saber, o próprio Jesus Cristo. Né? Vê que as pessoas, elas vivem com isso na mente, né? Que elas vão ir para o céu, que elas vão morrer. Eu vou dizer para você que muitas pessoas aí que tiveram com Yahushua não morreu. Muitas pessoas estão vivas. Isso é uma verdade, gente. Sabe? Quando Yahushua disse, olha, muitos de vós não provarão a morte. Essa também é a promessa, tá? A promessa é essa. Você sabe, lembra dessa história aí, ou conhece essa história aí, ou melhor conhece, né? A história, sabe, das pessoas que foram abduzidas por extraterrestres, pessoas que sumiram, que... Eu vou dizer para você que muitas pessoas, sabe, pessoas que não se contaminaram com mulheres, com nenhum templo de pedra,
conheciam o nome de Arrocha, que muitos sumiram aí. É por isso que muitas tribos são perdidas no Amazonas, sumiram, e eles estão atrás dessas tribos. Porque eles sabem que isso é verdade. Muitos filhos de Jorô se mandou e estão escondidos, tá? A única chance de nós sermos ocultados, de nós escaparmos disso que está acontecendo, é crer no nome de Arrocha, é viver, pensar, sabe, no falar, no ouvir, em tudo que você imagina, em todo sentido que você imagina do seu corpo, mano. Então, essa é a nova versão que estão falando por aí, né? Que não precisa ter medo da morte, que a morte é o único veículo que leva para Deus. Ela é o único veículo que leva para Deus mesmo, porque a morte é um ser. Falei isso porque ele pastor, gente, mas você tinha que ver que saiu fogo com nós dois na rua ali. Nós estávamos esperando o ônibus ali, cheio de gente, no pleno feriadão. Ah, mas eu peguei a Bíblia dele ali na mão dele, né? E falei, vamos ler então o livro de Atos 7,48, está escrito aí. Está falando que, né, que Deus se manifesta nos tempos de pedra. Se manifesta mesmo o Deus desse século que está falando dele aí. Eu gostaria muito que vocês também orassem aí nos seus pensamentos, pedindo sabe, espírito de atitude, sabe, perder a timidez para falar isso, sabe, é melhor falar fisicamente do que às vezes tá falando aí, sabe, numa tela de celular, numa tela de computador, porque é a única maneira que a gente tem, sabe, de olhar no olho da pessoa e ver aquelas pessoas, sabe, desesperadas ali, sem saber o que fazer. E ele foi lá no livro de crônica, né, ali que o bicho pegou mesmo, né, dizendo ali que aquela passagem de Salomão lá, de Davi, se o povo se chama pelo meu nome, tá vendo só, mas quem tá falando a verdade, ó, o povo é chamado pelo nome do Criador. Você sabia disso? Abre o livro de Números 6, 27 aí. E aí o bicho só pegando, né? Livro de Daniel, eu sou invocado pelo teu nome. Aí sai xingando a gente, tudo enquanto é nome, só não chama eu de bonito, que eu não sou mesmo, né? E nem que eu sou doce. O doce de batata doce. Mas o resto fala tudo quanto há, né? Pessoal, então, essa é a versão usada agora pelos católicos e pelos evangélicos. E as pessoas estão morrendo mesmo. As pessoas estão morrendo mesmo, porque isso também está na escritura, né? Aquele que vai morrer de peste, que vai para o cativeiro. Aqueles que vão morrer, sabe, pela guerra, pela fome. E isso, e muitas dessas coisas ainda não aconteceu, né? Que é o cativeiro. Sabe o que eu vi hoje? Tem um decreto aqui no estado do Rio de Janeiro, onde a pessoa que não usa máscara, se ela for multada 2 vezes, o estado tem a autonomia de chegar e prender ela dentro da própria casa dela. Ó, você vai ficar autuado dentro por 1 mês, né? E se você não desobedecer, você vai direto para a cadeia. Então você vê que tudo isso está acontecendo a passos largos. E nós, de Arrocha, também estamos a passos largos na frente do que está acontecendo, porque nós conhecemos, interpretamos e vemos e descobrimos ali tudo o que está acontecendo dentro da própria Bíblia, adulterada, corrompida, com textos incorrigíveis, né? Mas nós descobrimos, porque o Espírito falado por Arrocha, o Espírito Consolador, ele está derramado no meio de nós, gente. E as virão que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Mas que toda a carne é essa, falada no livro de Daniel, de Joel? A carne que concorda, que se droga, que se rende, que sai fora do sistema e que reconhece o nome de Arrocha como o único rei, pai, criador, salvador verdadeiro. A carne que sai fora do sistema religioso, que adora o Jesus Cristo, que adora a morte, que adora o inferno, que adora a cruz, que adora a estrela. Essa, sabe, é a carne falada ali, gente, né? E o Espírito que ele diz é o Espírito dele mesmo, o Espírito leva o nome dele mesmo. Você pega o livro de Apocalipse, o livro de Mateus, né? Você vai ver Matitiarro, Apocalipse, assim, esses nomes são todos nomes blasfemados, a gente fala assim para as pessoas entenderem. Os que estão no canal, conhecem Arrocha, sabem, né, o nome verdadeiro. Você que não conhece ainda, que está vendo o vídeo pela primeira vez, vai conhecer também, os nomes foram todos trocados, tá? Não é esses nomes que estão aí, né? O lugar não é aquele que está lá, naquele lugar seco, criado em 1948. Eu estava vendo uma reportagem ontem, para você ver como é que é, né? A rede Rabicó de televisão. Ela mostrando ali fazendo uma reportagem, um documentário sobre a imigração de Abraão, da terra de Ur, eles mostram o Iraque, até Canaã. Olha para vocês verem como é que eles dão um tiro no próprio pé. Aí passaram na Síria, num lugar na Síria chamado Náblio, né? Náblio ou W, sei lá, na Síria. Malalua, um outro lugar lá.
E essa cidade de Nablus, me parece, não sei se esse é o nome verdadeiro aí, sabe o nome, eu acho que é Nablus mesmo, alguma coisa assim parecida, né? Procurem que vocês vão ver essa reportagem do Domingo Espetacular, do domingo, do dia 4, né? Do dia 4. Então o que eles faz ali? Aquela cidadezinha que está na Síria, uma cidadezinha encravada ao pé da montanha, um lugar feio, seco, né? É a cidade de Canaã. A cidade de Canaã, se fala o aramaico, a língua do que se chama de Jesus Cristo, né? Você pega o Silvio Romano, nunca vê Jesus Cristo, ali fala Yeshua, né? Que também não é esse nome, né? O nome é Yahushua. Yahushua, né? Yahushua, né? A salvação vem de Yah. Então você vê que Canaã não é uma cidade. Canaã são terras, são regiões de Canaã. E a Jerusalém verdadeira está dentro dessas terras de Canaã, que era dividido por várias tribos ali. Você vai ver aí, né? Os cananeus, os perizeus, os jebuseus, né? Mas tudo nas terras de Canaã, as terras que manava leite e mel. Então, se aquela terra que está ali na Síria, aquele pedacinho de cidades ali, é Canaã, aonde é que está situada a Jerusalém da ONU? Né? Entendeu agora a sacada, né? Você vê que eles mesmos dão um tiro. Se você for inteligente, se você usar a sua inteligência, 0,5% da sua inteligência, você vai ver que a gente está falando a verdade. Você pega a passagem da Serra de Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. E era uma região muito grande, a saber, toda a Cidade América aqui, até lá nos Estados Unidos que foi tomado, né? As terras de Canaã. Falado ali no começo. Isso é muito forte, pessoal. Vê que Nimrod vai lá, né? Aquele caçador implacável, nasce ali. Ele monta ali Babel, né? Que é a Babilônia. Já toma ali aquela parte de Canaã. Forma ali a Babilônia. Que são inimigos dos filhos de Ashuru a toda a vida inteira. Em várias passagens são levados para ali como cativeiro, né? Mas chega um dia que eles são levados além de Babilônia, espalhados por todo mundo, por todo o planeta. É por isso que existem pessoas falando latim, essa língua que foi usada para nós, aí pelos franceses. Porque a língua latina vem dos franceses. Se você pegar aí um francês falando, você usar sua mente, você vai ver e entender o que ele está falando. Você não pode... talvez você não sabe expressar a língua francesa, mas você entende o que ele fala. Não é diferente de nós. Então essa língua é ensinada por eles. Porque a França, eles são muito mais inteligentes que os ingleses. Enquanto os ingleses usam a força, a cruz e a espada, os franceses, eles usam a inteligência. A inteligência. É por isso que a França vem para cá. Os ingleses precisam dos franceses para navegar. Os livros de história sabem disso. Aonde um está, o outro também está. É inevitável eles guerrearem um sem o outro, né? E eles criam essas guerras, eles criam esses caos por todo o planeta. Porque os dois brigam pelo poder, mas eles são irmãos. Na hora do vamos ver, eles sempre estão juntos. Você vê que eles representam mesmo ali Satanás e o inferno e a própria morte, porque os dois também estão juntos. A morte e o inferno também estão juntos, mas eles brigam sempre um contra o outro. Você pega o livro de Apocalipse, você vai ver isso aí, com nitidez de detalhes, né? A morte e o inferno. Pega os apócrifos o Tesouro Perdido, vários livros aí que falam dessas passagens, né? E alguns livros aí que eu nem conheço. Tem muitos, o Rodinei, o José tem vários aí que falam disso aí. Você vê que a morte e mais o inferno estão sempre brigando, sempre brigando contra o outro. Mas aonde um está, o outro também precisa estar, né? E isso também se reflete na vida física. Isso se reflete na vida física. Aonde a Inglaterra está, a França também precisa estar. Aonde a estrela está, a cruz também precisa estar. E não são nada boas essas coisas, né? Não são coisas boas, são símbolos malignos que vêm desde o começo. Se você pega toda a história da Bíblia, tanto a Bíblia adulterada e corrompida, quanto também os livros apócrifos. Bom dia. Os livros apócrifos também. Você pega lá e você vai ver o que eu estou falando aqui. Então, os dois seres, os dois sistemas, eles brigam contra o outro o tempo todo, mas um depende do outro para sobreviver. É por isso que está sendo pregado hoje com tanta veemência por todo o Brasil, né, vou dizer assim, que você precisa se conformar com o que está acontecendo. Você precisa se conformar com o que está acontecendo, porque a morte é um veículo que vai te levar até Deus. E as pessoas estão aplaudindo isso, né? Estão botando na cabeça das pessoas que elas precisam conformar com isso.
E muito pelo contrário, você precisa se levantar contra isso para salvar os seus entes queridos. Você precisa se levantar contra isso para você salvar a sua família do que está acontecendo, que você se encontra no livro de Apocalipse 6, versículo 8 em diante, você vai ver o que está acontecendo. Você vai ver o que está acontecendo lá, né? Você pega lá o Apocalipse, ou o livro de Daniel, se conhece como Daniel, vai dar aí uma pancada muito forte no que está acontecendo. O que está acontecendo não tem retorno. E o retorno é você acreditar e conhecer o nome verdadeiro de Yahushua, que nunca foi Jesus Cristo. Que nunca foi esse nome falado nos tempos de pedra. E que as pessoas que estão dentro do poder, dentro do sistema religioso, os que estão lá em cima, sabem dessas verdades. É por isso que eles se enriqueceram, ficaram riquíssimos, vendendo essa mentira, vendendo esse engano, da morte, da ressurreição, do nascimento de Maria, todas essas coisas que é mentira. É por isso que a Rússia fala ali para eles, olha, vocês são filhos do pai da mentira, vocês são filhos da mentira, filhos do engano, né? Pessoal, isso é muito forte. Isso é coisa, sabe, para os dias de hoje, né? Então a gente... E você vê que o mundo inteiro está falindo. O mundo inteiro está ficando falido. As pessoas que estão no topo, os grandes empreendedores que empregam milhares e milhares de pessoas, estão quebrando. Os bancos pequenos estão falindo. Tudo está migrando para dentro do digital. E se as pessoas que são bilionárias, milionárias, né? Alguns são tetrilionários, estão perdendo muito dinheiro. A excesso, esses que estão aí no dono do laboratório, né? Mas que também vão ser tomados pelos governos. A Alemanha já propôs um governo único, já. Eu vi a reportagem aí. Já propôs um governo único. Ela não diz assim com essa conotação que eu estou falando aqui. Mas ela diz, sabe, que o mundo precisa talvez de uma pessoa, né? Aí é melhor... Enfim. Já vem aí o governo único. Você vê que a religião única também já é uma evidência. É por isso que os templos de pedra, né, que se diz ser poderosos, não tem poder nenhum contra a morte, porque eles fecham as portas. Eles vivem em prol das leis que eles mesmos criaram, né? Essas leis de mentira que nunca foi do Criador Yahushua. E dias virão em que, sabe, vai ser tudo pela internet. E quem é que vai estar lá? O nome de Jesus Cristo. Os templos de pedra vai ser fechado. E aí daquele que se levantar contra esse nome. Aí vem a passagem da besta, né? Do chip. Dias vai vir agora e estão prestes a chegar, em que vão dizer que melhor do que a vacina será um chip implantado nas pessoas. Gente, acorda para a vida, né? E os crentes estão tudo aí indo atrás, mais uma vez, das pessoas que se encontram no livro de Zacarias 11, ali. Os enganadores do povo, né? Os enganadores do povo, que são também enganados pelos demônios. São enganados pelos demônios. São enganados pelos inventores da cruz e da estrela. Porque os demônios eles odeiam qualquer ser humano, indiferentemente que seja da ONU ou não. Porque o que ele quer é se alimentar das almas das pessoas que essas pessoas ganharam para ele. É por isso que a religião fez a parte dela, a república fez a parte dela, a música fez a parte dela, o esporte fez a parte dele, a educação fez a parte dele. Tudo fez a sua parte. Hoje e agora, a tecnologia, né, está fazendo a parte dela. Porque as pessoas ficam no celular, né? Elas vê tantas coisas e esquece de, sabe, buscar nos livros corrompidos, nos livros adulterados, mas que a Rússia citou ali, buscai-vos, porque ali também testifica de mim, testifica dessas verdades. Existem as pessoas ali que trabalham comigo que nem gostam de mim. As pessoas me odeiam lá dentro, 2 pessoas ali. E sabe o que eu tenho? Compaixão dessas pessoas. Compaixão dessas pessoas, porque elas, sabe, vivem uma vida
desesperadora, e ainda estão seguindo pessoas que não podem dar a elas nada. Assim também como tem muitas pessoas aí no canal que seguem, né, a pessoas aí, que tem os seus canais grandes aí, mas falando mentira, falando engano. Então você vê que as mesmas pessoas estão ali, sabe, sendo acorrentadas, torturadas, vendo seus entes queridos indo embora, sabe, partindo assim, do nada, ceifado aí por esses demônios que estão aí, invisíveis, em pé de pandemia, que cada vez mais vão se multiplicando, né? Você vê que eles brincam com o ser humano, quando o ser humano inventa ali uma coisa, eles inventam outra diferente, né? Eles são assim. E sempre foram assim. E sempre vão ser assim até no dia do julgamento, no dia da condenação deles. Aonde são precipitadas no lago de fogo preparado para eles ali, né? Mas as pessoas, elas não querem, sabe, dar ouvido àquilo que a gente fala. E foram assim também com o próprio Yahushua. Foram assim com o próprio rei, com o próprio pai que esteve aqui, né? Encarnado no ser humano, né? Que se fez carne e habitou no meio de nós. Ele esteve aqui. E as pessoas que deviam dar crédito, porque as pessoas dessem crédito, quando ele esteve aqui, a religião não existia, a república não existia, a democracia não existia. Nada disso ia existir. Mas os homens preferiram o quê? Dar ouvido à mentira. Os homens preferiram e preferem dar ouvido ao engano, sabe? A fábulas faladas ali pelo apóstolo Kéfas. Muitos serviriam a demônios, né? A doutrina de demônios sem saber. E muitas pessoas dias virão em que lançarão mão de vós achando que estão prestando um serviço a Deus, né? E eles acham isso. Quando você fala para eles contra o Deus deles, eles acham que você que é um herege, você que é um blasfemador, você que é digno de morte. Eles nunca param para duvidar do que aquilo que você está falando realmente é verdade. É por isso que é pregado nos tempos de pedra. Pelas mesmas pessoas que estão pregando que a morte leva a Deus. Que a morte é um veículo que leva a Deus. Eu falei para o homem, olha, se o senhor soubesse o que está falando aí da morte, você não estava, fechava sua boca e chorava amargamente de estar sentado nesse banco aí, sabe, aí no ponto de ônibus aí. Ah, mas para que eu falei isso? Falei, a morte, pessoal, nunca foi um veículo, a morte é um ser, comecei a gritar ali, né? A morte deu seus mortos, o inferno também deu seus mortos, né? O cavalo amarelo que tinha por nome morte, o que é sentado tinha por nome morte, o inferno acompanhava. E são pessoas que, sabe, elas não têm nenhum entendimento. Quando eu falei que eu não tenho conhecimento, aí é que o bicho pegou mesmo, né? Não falei, sabe, debochando, nem com zombação. Porque a hora que você tem que falar com autoridade, você tem que falar com autoridade, você não pode estar, sabe, dando risadinha, não. É sério, olho no olho, é isso mesmo, você não conhece o que está falando. Você entende o que você está lendo aí? Não. Você pode ler isso 10 milhões de vezes, você não vai entender nada se você não sair dentro do sistema religioso, se o senhor está dentro de um templo de pedra e o Altíssimo não habita em templo feito por mão de pedra. Então, pessoal, é isso aí, tá? Um forte abraço a todos vocês aí no canal. Um abraço a todos que têm nos ajudado aí, enviando livro, enviando PDF. Todos vocês, são muitos, né? Um forte abraço, tá? Fiquem firmes com o Yahushua. E salvem aí seus entes queridos, salvem seus amigos aí da sua rua, sabe, aí do seu trabalho, da fazenda que você trabalha, na indústria, né? O jornaleiro, qualquer pessoa que você cruzar com ela, que ela dê uma oportunidade. E isso agora está dando muita oportunidade para falar de Yahushua, né? A pandemia. Você fala, amigo, isso é Apocalipse 18. Vamos lá, entra no Apocalipse, você vai ver o que está falando aí, né? O livro de Daniel. Ele já começa por aí, olha, o nome já foi adulterado, o nome é Yahushua. Esse é o nome verdadeiro, né? Que não é esse aí escrito aí na sua Bíblia. Não é esse que está, sabe, em cima do altar, que nunca foi um lugar, mas era um lugar de fogo, um lugar que se triturava, queimava, a saber, lugar também da morte ali, né? Onde estava ali. Tudo está relacionado à morte, né? E que a Yahushua vem e aniquila isso no madeiro. Então isso dá sabe, é muito bom você, sabe, falar essas verdades para as pessoas, para que elas acordam, né? E falar do terremoto, falar sabe, dos finais dos tempos, falar do nome de Yahushua, sabe? O nome é o veículo principal para as pessoas acordar. Se elas creram, se não creram, né? Amém. Valeu, pessoal. Um forte abraço a todos vocês aí. Fiquem firmes com Yahushua. Até um próximo vídeo aí.